My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos e irmãs, tanto os que estão ao alcance de minha visão, quanto os que se acham reunidos por todo o mundo, busco sua fé e orações ao atender à designação e ao privilégio de dirigir-me a vocês. Em 1959, não muito tempo depois de iniciar meu serviço como presidente da missão canadense, sediada em Toronto, Ontário, Canadá, conheci Ann Eldon Tanner, um proeminente canadense que apenas 2 meses depois seria chamado como assistente do Quórum dos 12 Apóstolos, a seguir ao Quórum dos 12 e depois como conselheiro de 4 presidentes da igreja. Quando conheci o presidente Tanner, ele era presidente da Trans-Canada Pipelines Limited e presidente da estaca Canadá-Calgary. Ele era conhecido como um homem de integridade. Durante aquele primeiro encontro, falamos sobre outros assuntos, entre eles o inverno canadense, no qual as tempestades eram violentas, as temperaturas caem bem abaixo da de congelamento durante semanas seguidas, e os ventos glaciais baixavam as temperaturas ainda mais. Perguntei ao presidente Tanner por que as estradas e rodovias do oeste do Canadá basicamente permaneciam intactas durante tais invernos, mostrando pouco ou nenhum sinal de rachaduras ou rompimentos, enquanto que a superfície das estradas em muitas áreas onde o inverno era menos frio e menos rigoroso apresentava rachaduras, rompimentos e buracos. Disse ele: a resposta está na profundidade da base dos materiais de pavimentação, para que eles permaneçam firmes e não se rompam. É necessário aprofundar muito as camadas da base. Quando essas não são profundas o bastante, a superfície não suporta temperaturas extremas. Com o passar dos anos, pensei com frequência nessa conversa e na explicação do presidente Tanner, pois reconheci em suas palavras uma profunda aplicação para a nossa vida. Simplificadamente, se não tivermos um alicerce profundo de fé e um testemunho sólido da verdade, poderá ser difícil enfrentar as tempestades violentas e os ventos glaciais da adversidade que inevitavelmente atingem cada um de nós. A mortalidade é um período de testes, um período para nos mostrarmos dignos de retornar à presença de nosso Pai Celestial. A fim de sermos testados, precisamos enfrentar desafios e dificuldades. Elas podem nos destruir e a superfície de nossa alma poderá rachar e desmoronar. Isto é, se o nosso alicerce de fé e o nosso testemunho da verdade não estiverem firmemente enraizados em nós. Podemos confiar na fé e no testemunho de outros por um tempo limitado. No final, precisamos ter nosso próprio alicerce firme e enraizado, ou seremos incapazes de suportar as tempestades da vida que virão. Tais tempestades chegam de várias formas. Poderemos nos defrontar com a tristeza e o sofrimento profundo por um filho obstinado que prefere afastar-se do caminho que leva à verdade eterna e viajar pelas ladeiras escorregadias do erro e da desilusão. A doença pode atingir-nos ou a um ente querido, trazendo sofrimento e muitas vezes a morte. Acidentes podem deixar marcas cruéis na memória ou podem destruir vidas. A morte chega ao idoso à medida que caminha vacilante. Sua convocação é ouvida por aqueles que mal chegaram ao meio do caminho da jornada da vida e, com frequência, silencia o riso das criancinhas. Às vezes parece que não há nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma aurora para dispersar a escuridão da noite. Sentimos-nos circundados pela dor de um coração partido, pela desilusão de sonhos despedaçados e pela angústia de esperanças perdidas. Unimos-nos ao apelo bíblico:
Porventura, não há bálsamo em Gileade? Ficamos inclinados a ver nossos infortúnios através do prisma distorcido do pessimismo. Sentimos-nos abandonados, inconsoláveis, sozinhos. Como podemos edificar um alicerce forte o bastante para suportar tais vicissitudes da vida? Como podemos manter a fé e o testemunho que nos serão exigidos para que possamos experimentar a alegria prometida aos fiéis? Um empenho constante e inabalável é necessário. A maioria de nós já sentiu uma inspiração tão forte que traz lágrimas aos olhos e uma determinação de permanecer sempre fiel. Ouvi a declaração: se eu pudesse ter esse sentimento sempre comigo, jamais teria problemas para fazer o que devo. Tais sentimentos, porém, podem ser fugazes. A inspiração que sentimos durante essas sessões da conferência pode enfraquecer e desaparecer gradualmente quando a segunda-feira chegar e enfrentarmos a rotina do trabalho, da escola, de administrar nosso lar e nossa família. Essas coisas podem facilmente levar nossa mente do que é santo para o que é material, do que edifica para o que, se nos permitirmos, desgasta nosso testemunho, nosso forte alicerce espiritual. Naturalmente, não vivemos em um mundo onde experimentamos apenas o que é espiritual, mas podemos reforçar nosso alicerce de fé e nosso testemunho da verdade para que não vacilemos. Nós não fracassaremos. Como, talvez perguntem, podemos mais eficazmente obter e manter o alicerce necessário para sobrevivermos espiritualmente no mundo em que vivemos? Tenho 3 diretrizes para ajudar-nos em nossa busca. Primeira, fortaleçam seu alicerce por meio da oração. A oração é o desejo sincero da alma, seja ela proferida ou silenciosa. Ao orarmos, comuniquemos realmente com nosso Pai Celestial. É fácil deixar que nossas orações se tornem repetitivas, expressando palavras com pouco ou nenhum conteúdo. Quando nos lembramos de que literalmente cada um de nós é filho ou filha espiritual de Deus, não teremos dificuldade em abordá-lo em oração. Ele nos conhece, ele nos ama, ele quer o que é melhor para nós. Oremos com sinceridade e significado, oferecendo nossa gratidão e pedindo coisas que sentimos serem necessárias. Escutemos suas respostas, para que consigamos reconhecê-las quando chegarem. Ao fazê-lo, seremos fortalecidos e abençoados. Passaremos a conhecê-lo e ao que ele deseja para a nossa vida. Por conhecê-lo, por confiar em sua vontade, nosso alicerce de fé será fortalecido. Se alguém dentre nós tem sido lento para dar ouvidos ao conselho de orar sempre, não há melhor hora para começar do que agora. William Cooper declarou: Satanás treme quando vê o mais fraco dos santos de joelhos. Não negligenciemos nossas orações familiares. Elas são um inibidor eficaz contra o pecado e, portanto, a melhor fonte de alegria e felicidade. O velho ditado ainda é verdadeiro: a família que ora unida permanece unida. Ao darmos o exemplo da oração aos nossos filhos, estaremos também ajudando-os a iniciarem seu próprio alicerce profundo de fé e testemunho, de que precisarão durante toda a vida. Minha segunda diretriz: estudemos as Escrituras e meditemos nelas dia e noite, conforme aconselhado pelo Senhor no livro de Josué. Em 2005, centenas de milhares de santos dos últimos dias aceitaram o desafio do presidente Hinckley de ler o livro de Mormon até o final daquele ano.
Acredito que dezembro de 2005 bateu o recorde de horas dedicadas a vencer o desafio no prazo. Fomos abençoados ao completarmos a tarefa. Nosso testemunho fortaleceu-se, nosso conhecimento aumentou. Incentivo a todos a continuarmos a ler e a estudar as Escrituras, para que as compreendamos e apliquemos em nossa vida as lições que lá encontramos. Vou parafrasear o poeta James Finney Baxter. O que estuda e estuda, mas nunca aprende, é como o que ara e ara, mas nunca semeia. Empregar algum tempo a cada dia estudando as Escrituras, sem dúvida, reforçará nosso alicerce de fé e nosso testemunho da verdade. Lembrem-se comigo da alegria que Alma sentiu ao viajar da terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Manti, e encontrar os filhos de Mosias. Alma não os via há algum tempo e sentiu-se muito feliz ao descobrir que eles ainda eram seus irmãos no Senhor. Sim, e haviam se fortalecido no conhecimento da verdade, porque eram homens de grande entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Que possamos também conhecer a palavra de Deus e conduzir nossa vida de acordo com ela. Minha terceira diretriz para a edificação de um forte alicerce de fé e testemunho envolve serviço. Enquanto dirigia para o escritório certa manhã, passei por uma tinturaria com uma placa na janela. Lá se lia: é o serviço que conta. A mensagem da placa simplesmente não me saía do pensamento. De repente lembrei-me por quê. O fato em si é que é o serviço que conta, o serviço do Senhor. No livro de Mórmon, lemos a respeito do nobre rei Benjamim. Com a verdadeira humildade de um líder inspirado, ele expressou seu desejo de servir a seu povo e guiá-los nos caminhos de retidão. Declarou a eles: eis que vos digo, ao afirmar-vos haver empregado meus dias a vosso serviço, que não é meu desejo vangloriar-me, porque só estive a serviço de Deus. E eis que vos digo estas coisas, para que aprendais sabedoria, para que saibais que, quando estais a serviço de vosso próximo, estais somente a serviço de vosso Deus. Esse é o serviço que conta, o serviço para o qual todos fomos chamados, o serviço do Senhor Jesus Cristo. Ao longo do caminho da vida, notarão que não são os únicos viajantes. Existem outros que precisam de sua ajuda. Existem pés a serem firmados, mãos a segurar, mentes a incentivar, corações para inspirar e almas para salvar. Há 13 anos, foi meu privilégio dar uma bênção a uma linda jovenzinha de 12 anos de idade, Jamie Palmer. Haviam-na diagnosticado com câncer e ela se sentia assustada e confusa. Depois passou por uma cirurgia e uma dolorosa quimioterapia. Hoje, ela está livre do câncer e é uma linda moça de 26 anos de idade que realizou muitas coisas na vida. Há algum tempo, em sua hora de maior escuridão, em que todo o seu futuro parecia implacável, ela soube que a perna onde o câncer se encontrava exigiria múltiplas cirurgias. Uma longa caminhada há muito planejada com uma classe de moças subindo por uma trilha acidentada até a caverna Timpanogos, localizada nas montanhas Wasatch, a 64 quilômetros ao sul de Salt Lake City, Utah, estava fora de questão, ela pensou. Jamie contou às amigas que teriam que subir a trilha sem ela.
Estou certo de que havia um nó em sua garganta e decepção no coração. Mas aí, as outras jovens responderam enfaticamente: Não, Jamie, você vai conosco. Mas eu não posso andar, foi a resposta angustiada. Pois então, Jamie, carregaremos você até ao topo. E foi o que fizeram. Hoje, a longa caminhada é uma recordação, mas na realidade é muito mais. James Barrie, poeta escocês, declarou: Deus deu-nos recordações para que possamos ter as rosas da primavera no inverno de nossa vida. Nenhuma daquelas preciosas jovens jamais se esquecerá do dia memorável, quando um Pai Celestial amoroso olhou para baixo com um sorriso de aprovação e grande satisfação. Ao alistar-nos para a sua causa, Ele nos convida a nos achegarmos a Ele e a sentirmos seu Espírito em nossa vida. Ao estabelecermos um firme alicerce em nossa vida, lembremos-nos de sua preciosa promessa. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus. Seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster. Que cada um se qualifique para esta bênção. Oro humildemente, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.